Noite, tem que adivinhar que vai começar ali. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando hoje, dia 1º de julho, mais uma live. E hoje vamos descobrir quem é que manda no Rio Grande do Sul. Quem será que manda? Aqui em casa manda a Geise. Como é que tá, Geise? Tô bem, Maurício. Tô bem. Aqui em casa é fácil descobrir a fonte do poder. E no Rio Grande do Sul, quem é que manda no Rio Grande do Sul, nesse estado tão maravilhoso da federação? Vamos debater ao longo dessa live algumas coisas e mostrar quem detém o poder nesse estado. Nós vamos falar, sobretudo, pelo menos sobre as coisas mais importantes que aconteceram nesta semana. Quero começar registrando dois fatos aí dos extremos, de uma semana a outra. No último sábado faleceu o José Paulo Bisol, grande jurista, senador do estado do Rio Grande do Sul e secretário de Segurança no governo Lívio, aquele governo que não pôde ser defendido porque a esquerda se atrapalhou em si mesma e não deixou nem o Olívio defender o seu próprio governo, que foi um governo histórico, um governo de uma coragem incrível, do Parisotto, mas que bom tê-lo conosco, vim te escutando hoje, né? Disse para mandar um áudio, mas hoje não deu tempo. Boa noite, Matheus Demarco, né? Boa noite, ali, ó. Mas, desde guri inteligente, eu cresci uns metros de altura aqui, Calum. Bueno, pessoal, então, essa morte me fez, especialmente a mim e a várias pessoas, repensar, né? A vida, vamos dizer assim. Inclusive, escutei alguns áudios, alguns vídeos do Bisol, né? Falando sobre a importância de viver com alegria, com tesão na vida, com vontade de fazer as coisas, né? Com disposição para mudar as coisas para melhor, né? Na defesa dos direitos humanos, na defesa do viver bem para que todos possam viver bem, né? Então nós começamos com essa triste notícia, mas com esse grande legado do José Paulo Bisol. E vamos ter agora no sábado que vem, no dia 3, a partir das 15 horas, na Praça da Mãe, na Praça da Mãe em Passo Fundo, que eu quero participar. Estaremos indo aqui de Soledade, quem quiser ir está convidado também, né? Fazer um ato, né? O ato é nacional, vai acontecer em 200 cidades no Brasil, do Fora Bolsonaro, por estes motivos que nós estamos falando aqui ao longo de muitos dias, né? Sobretudo porque a vida do povo não melhora, só piora. Veja a questão da conta de energia elétrica. A conta de energia elétrica vai vir maior. Vai maior por quê? Porque má gestão. Estão colocando a culpa na questão hídrica do Brasil, que é verdade, que nós estamos com os reservatórios em baixa, mas na média nós não estávamos com os reservatórios em baixa. Se produziu menos energia. Sem falar, não vou falar nem do horário de verão, né? Onde deixou de se poupar energia. Então, e agora quem paga a conta será o povo brasileiro. Lembrem que uma presidenta foi esculachada por parte da imprensa e dos economistas deste país, dizendo que quando ela subsidiou a tarifa inclusive para indústrias e para o consumo das famílias, ela foi demonizada neste país, né? Boa noite, Leão Gonçalves, professor Temir. Grande live ontem, hein, Leão? Coisa linda, né? Então, nós temos muitos assuntos. Quem for no mercado, quem está indo no mercado, quem está indo no posto de combustível, sabe os motivos do Fora Bolsonaro. E agora a corrupção escancarada que aparece, a gente já sabia, gente, com essa gente fascista, eles agem como se os outros foram um espelho deles. Por isso que eles acusam todo mundo, acusam as pessoas de serem pervertidas. Eles são pervertidos, como já expliquei, eles têm frustração de ordem sexual, ou são tarados, ou são enrustidos, né? Por isso eles têm esse ódio, né? Das outras pessoas, de quem pensa diferente, e eles são corruptos, absurdamente corruptos, e aí envolveram o exército brasileiro num dos maiores escândalos, porque não há ninguém sério naquele Ministério da Saúde. E um general fala, veja essa testemunha de hoje à tarde, é uma testemunha ridícula, que nem sabe onde é que está, né? Que fez parte de um grupo aí que oferecia vacina para todo mundo e nem se sabe se ele tinha vacina. Oferecia para vender vacina e oferecia propina, né? Com o respaldo do Ministério da Saúde, fazendo reunião
com gente importante no Ministério da Saúde. Aliás, o Ministério da Saúde cheio de generais. Para quem gosta de, o tempo da ditadura militar, o tempo da ordem. O tempo da ordem não, o tempo de que a força não deixava ninguém saber do que acontecia no país. Entregaram o país num grau elevadíssimo de corrupção e uma inflação enorme e o povo ganhando mal. Né? Então, as condições que o Exército entregou ao Brasil foram horríveis. E eles na gestão, porque eles não são preparados para a gestão do Estado, eles são preparados para o Exército. Eu nem sei exatamente para que serve no Brasil, porque o papel seria a defesa das fronteiras, etc. Temos 400 mil homens e isso não acontece. 400 mil homens ganhando bem para a média do Brasil. Só não ganha bem quem é peão, né? Peão não ganha bem em lugar nenhum, nem no Exército. Né? Soldadinho raso lá não ganha. Agora, de cabo para cima, começa a ganhar bem e ganha para sempre e se aposenta cedinho. Querem fazer reforma administrativa? Aliás, a reforma administrativa que está no Congresso para votar, nós vamos saltar de 7 mil cargos no governo federal. Deixa eu pegar aqui que eu anotei na minha folhinha para não esquecer. Tinha uma folhinha aqui, não é? Estava aqui a danada, está aqui, ó. Nós vamos passar de 6 mil cargos, viu como a minha memória está boa? De 6 mil cargos para 90 mil cargos indicados como cargos em comissão do presidente da República, seja ele qual for. Para quem acha bonito quando é com o Bolsonaro, veja que daqui uns dias pode não ser ele. Pode ser o Mourão, pode ser o Lula daqui um pouco, né? Pode ser outro que ganhar a eleição ano que vem. Né, professor Israel Cuyava? Então imagina, o Estado brasileiro se dilacera, acaba o Estado brasileiro se essa reforma administrativa passar. Né? E esse bando de corrupto e de gente sem condição, porque essa CPI está mostrando, essa coisa, esse fio condutor de sexta-feira para cá, do líder do governo, indicou um, que indicou outro que encontrou no hotel e daí encontrou no hotel, cara, nem conhecia o cara. Né? Mas é bolsonarista, então joga para lá e vamos vender vacina. Né? É uma coisa assim absurda, são bilhões em propina enquanto as pessoas estão morrendo. Né? Morreram 510 mil pessoas, dessas 400 mil pessoas não precisariam ter morrido ou não teriam morrido se nós tivéssemos uma política de enfrentamento mínimo à pandemia. Né? E essa gente quer acabar com o Estado brasileiro, com essa desculpa de que o servidor público não trabalha, que não sei o que, quer substituir tudo por indicado do rei. Né? Aí tu imagina tu chegar em qualquer setor público, tu não tem uma história, tu não tem os documentos, tu não tem ninguém que sabe como é que funciona, tu troca tudo quando troca o prefeito. Nós já vivemos isso. Nós já vivemos e não deu certo, e não era bom. O Rio Grande do Sul é um exemplo que não era bom, porque quando os coronéis governavam sem o império da lei, eles nomeavam seus caudilhos aí, Rio Grande afora, embaixadores do Estado, da unidade federada, Rio Grande afora, e faziam cabide de emprego e não tinha, inclusive, fundo de aposentadoria, e o Estado teve que bancar. E um dos problemas da grande dívida que nós temos no Estado vem deste período. Né, de nós não ter um fundo de aposentadoria, por exemplo, para inclusive um monte de gente que entrou sem concurso no Estado do Rio Grande do Sul. Então, quando essa gente vem falar de política com a gente que se dedica, que procura compreender os processos, eu fico realmente apavorado. Pessoal, vamos curtir, compartilhar, né, levar adiante essa mensagem para que a gente possa trocar uma ideia aqui. Vamos comentar também. Evandro Iscariote, que entrou ali. Evandro, nós queremos falar hoje sobre essa questão do agrotóxico. Se tu puder comentar aí, que essa questão do agrotóxico para mim revelou, deixou muito claro quem manda no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou dizer só a votação que nós tivemos na Assembleia nesta semana. Base de apoio do Eduardo Leite a favor do veneno. Veja bem, gente, foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa que, veja bem, gente, o agrotóxico, lá no país de origem onde ele é fabricado, ele não é permitido. Não permitem que se coloque na terrinha deles lá, não é permitido. Nas coisas que eles produzem lá, não é permitido. Aqui, não era permitido. Tinha uma lei até esta semana. Agora, esta semana, a Assembleia derrubou e vai poder.
Seria como uma pessoa, eu vi um vereador lá de Santa Maria, nosso, companheiro do PT lá, ele disse, seria como alguém ter um restaurante e alguém chegar assim, tu come a tua comida, e ele dizer, não, a minha comida é só para os outros, eu não como a minha comida, né? Porque ela não presta, ela não serve, ela faz mal à saúde. E essa decisão contrariou pareceres do próprio Estado, dos técnicos da Secretaria de Saúde, etc. Nós vamos comentar daqui a pouco, mas eu quero comentar a parte política, daqui a pouco nós vamos falar com o Juliano de Sá, presidente do Conselho, sobre isso. Então, nós tivemos 52 deputados votando essa questão. 37 votaram a favor. Vou dizer os partidos, tá? MDB, PP, PTB, PSL, 2 do PDT. 2 do PDT votaram contra e 2 do PDT votaram a favor. O PSDB, o PSB do Rio Grande do Sul, tá mal, hein, PSB? Tá complicado de gente conviver, né? Ainda bem que a nível nacional vocês estão tomando outro rumo, filiaram o Flávio Dino, filiaram o Freixo, e, né, o presidente nacional está tomando uma outra direção, porque aqui não dá. Mas vocês ficam filiando gente só para ter voto, depois perde o controle das coisas. Filiaram as pastoras lá porque tinha um monte de igreja para ter voto, mas aí tu ganha a eleição, mas aí tu faz o que com o poder? Que política é disputa de poder, gente. Semana eu discuti com um cirista e ele disse assim, porque o PT só tem um projeto de poder. Gente, os partidos existem para disputar poder, na forma pré-estabelecida em lei. Ou seja, poder dentro da ordem democrática. Burguesa, diga-se de passagem, que nós vivemos num país capitalista. Então, o PT disputa eleição, o PDT disputa eleição, o MDB disputa eleição, todos disputam espaços de poder para aplicar suas políticas. Isso é constitucional, isso é legítimo, isso é correto. Então, acusar um partido de ter um projeto de poder é acusar dele existir. Porque ele existe para isso. As pessoas que pensam semelhantes se unem em partes da sociedade, partido, daí é o nome, partido, e disputam as eleições legitimamente. Agora, qual é o problema? É quando não dizem isso, quando não deixam claro o seu projeto, ou quando o partido resolvem filiar gente só porque tem voto, porque tem um canalzinho de televisão, fala numa rádio, porque tem umas igrejas, vai fazer voto. Aí tu entrega o poder para essas pessoas que tu nem sabe quem são. Enquanto não sabe quem são, elas são de direita, porque quem é de esquerda precisa tomar partido. Quem é de esquerda precisa lutar contra o status quo para construir uma nova realidade onde a vida seja harmônica, social, política e economicamente. Essa é a tarefa, essa é a luta diária nossa. Então, voltando aqui, então o PSB caiu nessa aí, os republicanos, né? O Novo, gente, o Partido Novo votou a favor dos venenos. O DEM, o SD, o Solidariedade, e o PMB, que eu nem sabia que existia esse PMB. Quem é que votou contra? Votou contra o veneno nas comidas? Né? E nem é um debate sobre a utilização não de agrotóxicos. Né? É um debate sobre não usar agrotóxico, que é proibido no seu país de origem. Veja bem. O PT, que o primeiro voto do Edgar Preto, nosso futuro governador, né? Toda a bancada, voto certinho. Do MDB tivemos o voto do Thiago Simon. Que alegria, né? Que bom que tem mais gente na direita desconfiada de que tem que ser civilizado e não botar o que os outros países não querem no seu prato, não botar no nosso, né? Do PDT, apenas os 2 deputados com base eleitoral em Porto Alegre, Juliana Brizola e Luiz Marenco. Os outros 2 que têm base eleitoral no interior do estado votaram a favor dos agrotóxicos. Né? Do PL, do partido do Cherini, um votou contra, hein, Cherini? Vai ficar bravo, vai expulsar o cara, Cherini. Né? O Ayrton Lima, eu não conheço o Chiru, mas teve a coragem de votar contra. Teve um voto do DEM, e aí o PSOL e o PSD. Deu 15. É a maior base, né, da história, pelo menos do período democrático aí, que um governador tem. É a maior base pró-governo. Né? Então essa é a situação do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque as pessoas resolveram votar tudo com o lado só. Botaram o Sartori e o Eduardo Leite no segundo turno, quando teriam que ter colocado no mínimo alguém da esquerda, do PT, do PDT, do PSOL, né? Para disputar com um dos 2 no segundo turno. Aí sim, tu faz cotejos de projetos, choca um com o outro, né?
e elege deputados numa proporção mais adequada. Mas aqui na região, por exemplo, quem é que são os deputados? Aí eles vêm aqui e fazem um monte de voto, turra. Aí essa semana eu vi o pessoal da Corsã pedindo pro Turra votar contra a privatização da Corsã. E o Turra, não, mas tem que votar a favor, porque senão vender agora, depois não vale nada. Umas conversas de louco, assim, né? Mas o pessoal vota, se elege. O Vilmar Zanquim, do MDB, votou a favor dos venenos, né? O Capuani, aqui de Sertão, aqui pertinho. O outro deputado que o Cherini apoiou, votou a favor dos venenos. O que ele apoiou mesmo aqui em Xodá, pelo menos foi uma parte do debate, votou a favor dos venenos. Então, quem manda no Rio Grande do Sul, esse debate não é o do interesse do pequeno. O pequeno nem sabe que isso está em debate. Ele compra o agrotóxico que tiver ali disponível, vamos dizer assim, né? Isso é uma demanda dos grandes latifundiários, e eles que coordenam, e essa gente não enfrenta isso. E isso é importante na política, ter a capacidade de enfrentar o debate sobre essas coisas. E é por isso que eu convidei aí para fazer uma fala o nosso presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o Juliano Sá, que acompanhou de perto toda essa votação e toda a parte histórica dessa lei, de quando este Estado era vanguarda no debate. Eu me lembro, eu era criança e volta e meia estava no Jornal do Almoço o Lutzenberg. Aliás, volta e meia aparecia na mídia o José Paulo Bisol. Depois a mídia triturou com ele no Governo Livre e ele ganhou na justiça as indenizações pertinentes. Mas nós conseguíamos antigamente fazer um debate mais salutar. Aliás, fazendo um corte para nós ver onde é que nós estamos hoje, sobre aquelas análises de fato e fake, né? O Facebook, o Google fizeram em 14 países, né, as avaliações. O único país que eles foram xingados por mostrar a verdade, ou seja, não é a interpretação do fato, se o fato é verdadeiro ou não é verdadeiro. O único país que eles foram maltratados foi o Brasil, né? O Brasil, veja bem. Esta é, a Isabel ali, ó. Realmente, Alisson, um retrocesso à votação do PL 260. Nada comemorar, estando na contramão do desenvolvimento. A Isabel trabalha na matéria e é uma militante dessas questões da produção orgânica, da produção sem agrotóxicos, dos pequenos e médios agricultores, né? Obrigado pela companhia, Isabel. Vamos ver se o Juliano já está na área aí, de repente já podemos botar ele aí, Lete. Se ele estiver aí já. Vamos dando boa noite. A dona Maria Regina Barbosa, lá de Tapera, Roberto Colete, agrônomo, a Paloma Silva. Quer ler a Paloma Silva aí? O que tá na tua aí, Geis? Aqui eu tô só pelo teu perfil, não entrei na página. Volney Yost. Vamos ver, ó. A Paloma, a população. Gente ruim de lidar mesmo, nunca sabe fazer a escolha certa. Estão sofrendo com esse presidente que estão vendo que com ele ninguém evolui. Com Lula na presidência, nós todos temos valor. Eu sou PT, não abro mão, isso nunca. Tá certo, Paulo. Por quê? Porque a gente vivia melhor. Eu fui num mercadinho essa semana e o cara me diz, olha, os aposentados vinham aqui no final de semana, compravam um churrasco, né? Tinham dinheiro para fazer um rancho e tal, agora eles vêm aqui, eu tenho que fazer a conta 3, 4 vezes para se convencer que não é eu que estou fazendo as contas errado, né? Porque o preço das coisas, o preço dos alimentos subiu 15% sem que nós tenhamos tido qualquer melhora nos salários. Aliás, a renda do brasileiro tem diminuído. Nós voltamos ao patamar de mais de 10 anos atrás. O nosso consumo de carne diminuiu a patamares de 25 anos atrás. Então a situação é terrível, né? Boa noite, Julieta Teixeira, sempre bem-vinda, nossa companheira, Valnei Yost, vamos ver quem mais está aqui. Diga, Geise, eu tomar uma água aqui, tu vai lendo ali. Kleber Schuster, o Álvaro Fronz, o Álvaro Fronz, nosso amigo de muito tempo. Tempo que eu dava aula de futebol lá na cancha, lá onde é o clube comercial. Jair Trautmann. Tchê, a coisa era assim antigamente. Se o sujeito fosse problemático em casa, a saída era engajar no exército. Ou ir pro seminário, para não ficar incomodando em casa ou dando despesas.
Uma saída, uma possibilidade, né? Ainda é para as famílias pobres do exército. Eu não tenho nada contra o exército. Eu só acho que eu tenho que ter cada um na sua. E eu não tenho, como eu já disse aqui, fetiche de fardo, nem tara de fardo. Eu vejo um homem de fardo, eu fico tranquilo, normal, como ver qualquer outro homem. Eu não mudo, não me dá tremelico, não me dá vontade de cair nos braços, nada. Entendeu? Eu não tenho esse problema. Eu vejo a Geis, daí me dá vontade de cair nos braços, mas de homem assim não dá, não tem problema nenhum. Eu não acho que eles estão certos sempre, não acho que eles estão errados sempre. Eu acho que cada um tem que cumprir o seu papel na sociedade. E o exército hoje com 6 mil homens dentro de um governo corrupto, fazendo esse tipo de marmelada que nós estamos vendo aí no Ministério da Saúde, eu não posso concordar. Eu não posso concordar porque isso não é função do exército brasileiro. Onde é que está ali a questão da soberania nacional? Aliás, a questão da soberania nacional que eles não têm defendido. Né? E aí muitos deles estão dizendo que estão preparando é o golpe. Que eles não estão nem para o Bolsonaro. O que eles querem é o golpe, é dar o golpe. E aí sim retomar uma ditadura como eles já fizeram. Eu quero acreditar que isso não seja a maioria do exército brasileiro. Assim como eu acredito que a maioria das polícias quer prestar um bom serviço. Aliás, eu defendo um estado em que a polícia tenha sim o monopólio do uso da força, para que a gente viva numa sociedade mais harmônica. Eu não defendo que cada um tenha um revólver e saia se dando tiro por aí por qualquer discussão. É exatamente o contrário. E essa gente que defende a polícia quer ter um revólver para sair dando tiro de qualquer jeito. Não. Porque se quer ter um revólver dentro das leis, simplesmente vai lá, faz o curso de tiro, vê se está bom da cabeça para ter um revólver. As pessoas mais desequilibradas que eu conheço querem ter revólver, as mais equilibradas não querem. Essa é a minha pesquisa empírica de eu mesmo, né? Mas vale também, tá, gente? Geise. Alisson Ferronato dos Santos é o marido que trabalha na Emater. Eu sou ex-Emater, a Isabel falou. Desculpa, Isabel. Desculpa, então. Tá? Mas que bueno, tá por ali, né? Tá por ali. Mas a Isabel é vice-presidente de uma associação, coloca ali, Isabel, uma associação importante a nível nacional, tá? Na questão de produção de produto orgânico. Nós, inclusive, queremos fazer uma live com ela, nunca se ajeita, mas nós vamos ter que fazer. Né? Kleber Schuster. Eu já acho que o exército é dispensável. Sempre foi protagonista dos golpes de Estado. Exato. É uma discussão a se fazer, né? Porque quando não tem papel definido e eles ficam se metendo ali... Porque tu imagina, tu tem só no Ministério da Saúde, gente, só das notícias de hoje, era assim... General Blanco, que daí falou com o general não sei o que deu uns 4 generais assim, numa... Então esses caras não tem o que fazer nos quartéis. Então os quartéis não precisam de generais. Quem precisa de general é o Ministério da Saúde para fazer pataquada desse tipo. Mas então, daí o Kleber tem razão, para que o exército? E esses caras ganham uma banana, velho. E é para sempre. Porque com eles não teve reforma da Previdência. Tá? Com eles é paritário e integral pro resto da vida. Esse debate, os caras se aposentam cedinho, porque eles começam lá com 18, né, cara? Aí, mais 30 anos, pá, o cara tá aposentado nos 50. E aí ele quer um gancho lá na política, né? Ele quer um gancho. Não dá. Por mim, todo mundo entra na política, mas todo mundo entra na política igual. Se filiando ao partido político, dizendo o que defende, qual é a sua plataforma, as suas ideias, e pedindo voto de casa em casa, conforme pode. É assim que faz. Não tem outro jeito, entendeu? Não há outra forma. Outra forma é golpista. Né? O exército não diz o que é, esse monte de milico entra para dentro do Estado brasileiro, 6 mil hoje, né? Não dizendo de que lado são. Não diz de que lado é, não diz o que pensa, e só a farda fala por ele, não. Tem brigadiano de direita, tem brigadiano de esquerda, tem gente do exército de direita, tem gente de esquerda, e ele tem que ser eleito, ele não pode ser assim. Agora eles querem essa reforma administrativa para nomear 90 mil pessoas, aí, sem concurso, sem nada, só pela vontade do rei. Juliano tá aí, bota aí, Leite. Traca fogo. Boa noite. O Álvaro falou que ele era Como é que tá? O Álvaro? O Álvaro chegou de Arvorezinha, me lembro bem, já de trabalhar ali na padaria do parente deles ali, e eu dava umas aulas para eles ali, eles falavam meio gringo assim, mas nós no futebol não se entendia.
E aquele tempo é antigo. Como é que tá, mestre Juliano de Sá? Tudo bem, companheiro Alisson? Tudo tranquilo? Que bueno. Estava aqui Que te bueno, escutando os comentários também. Como é que tá, comadre Carol aí? Tudo bem? Tá bem, tudo certo. Na medida Então do tá possível, bom. porque a pandemia ainda assusta. Assusta, claro que E assusta. E vocês tem que aí todos assustar, bem? né? Tudo bem. Tu sabe Coisa que boa. Esse é um outro nível, esse programa semanal. É outro nível quando a gente tem a Zeizinha aí conosco, né? Ah, sim, mas homem do céu, dá Qualifica, um qualifica. equilíbrio, né? Beijo, Geis. Obrigada, Juliana. Sai aquele. Que não tem aquele clima de reunião de motoqueiro do que é cuecão de couro, né? É só uma machaiada reunida, não. Aqui, diversidade em tudo, não só de gênero, mas de opiniões, de modos de viver. Né? A sociedade é diversa, né, meu companheiro Juliano? Isso torna os ambientes mais coloridos e alegres, né? Aliás, a direita tem uma raiva, tudo eles falam, tudo isso cai no carnaval. O carnaval é o símbolo de tudo que eles odeiam, porque eles não são felizes, e na ideia deles, carnaval é uma coisa alegre, né? E a alegria para eles é uma coisa horrível. Eles chegam a culpar a pandemia do carnaval, o carnaval de 2020 pela pandemia, é uma coisa doida. Mas vamos lá, eu queria ver contigo essa questão do PL 260, que a Isabel falou aqui, que eu já falei a votação. Como é que foi isso aí? Como é que vocês receberam isso? E o que isso representa na vida dos gaúchos e gaúchas? Barbaridade, esse caos é complicado, nem sei por onde vamos começar, mas eu só queria começar cumprimentando, né, as pessoas que estão nos assistindo, participando, interagindo, o companheiro Leão, o Celso, lá da Parmeira, que agora é do Ah, tá aí o Barreiro, Celso? tá Ó, a ali, companheirada tá em peso aí, o Celso, o companheira Israel Cunhado Isabel, ali do Passuno, ó, nossa, a Isabel. nossa querida Isabel, a liderança, nossa aí, da ABA, aqui na região sul, né, vice-sul da ABA. Isso. Gente, nós temos aí muita gente também, né, através dos outros canais que estão exibindo nessa essa live. Mas assim, gente, nós fomos surpreendidos no final do ano passado, no meio da pandemia, quando a pandemia chegou, estava começando a levantar a segunda onda alta ali, final do ano. O governador, em regime de urgência, mandou para a Assembleia um projeto de lei para alterar nossa lei estadual de controle dos agrotóxicos. Tipo, fez a mesma coisa que o Salles, né, o ex-ministro do Meio Ambiente, fez. Vamos se aproveitar da pandemia para fazer passar a boiada. O que é essa mudança da lei? O Rio Grande do Sul, desde 82, por autoria do então deputado do MDB até os dias de hoje, né, o Antenor Ferrari, apresentou uma proposta que foi pioneira no Brasil e que é referendada mundo afora, inclusive foi elogiada pelo relator da questão dos agrotóxicos da ONU, na última visita dele no Brasil, sobre a questão de ser mais restritiva, né? O que acontece com a nossa lei de agrotóxicos no estado atual, né? Que foi aprovado, que foi derrubada na semana passada, que está aguardando agora a sanção do governador. Nós só registramos no Rio Grande do Sul o agrotóxico que é autorizado no país de origem. Então, aqueles que foram proibidos no país de origem, né, que não tem autorização de comercialização, de venda ou de uso no país de origem, eles não podem ser registrados no Rio Grande do Sul. Diferente do Brasil, que o Brasil não é à toa, que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxico. E mesmo assim, nós com uma legislação mais restritiva desde a década de 80, somos um dos estados que mais consome agrotóxico no Brasil. A nossa região aí de Passo Fundo e Juí, né, os dados não são meus, não são, né, de um campo político, são públicos, né? O próprio Instituto Nacional do Câncer vem fazendo esses comparativos, né, com a questão do aumento da incidência de câncer comparado ao aumento do uso de agrotóxicos em determinadas regiões, que acaba sendo maior do que a média mundial. Então, dito tudo isso, o projeto, então, com o argumento de equiparar o Rio Grande do Sul ao Brasil, porque os nossos produtores não podem ser prejudicados na competitividade. Pois bem, nós perguntamos para o governador qual o estudo técnico que diz que o produtor gaúcho está sendo prejudicado na produção de grãos, na produção de soja em especial, né?
sobre a questão da lei dos agrotóxicos. Qual é o veneno que está faltando na lavoura do Estado? Essa é a pergunta que se faz. O governador não respondeu, a Secretaria da Agricultura não apresentou nenhum dado técnico sobre isso, e, por outro lado, nós temos evidências empíricas que demonstram o seguinte, qual é os noticiários dessa semana e da semana passada? Rio Grande do Sul bate recorde na produção de grãos, bate recorde nos lucros, bate recorde na exportação. Ou seja, aonde que nós estamos atrás do resto do Brasil? Não há evidência, né? E outra questão que nos mobilizou enquanto entidades da sociedade civil, né? 241 entidades, entre elas a ABA e diversas outras, foi por exemplo, para esse projeto ir para a Assembleia, antes dele entrar na Assembleia, o governador pediu para a secretária da Saúde do Estado, Arita Bergman, um parecer técnico, né? Porque preciso ter para tramitar dentro do... Isso é público, o documento está lá no processo administrativo. E o parecer técnico da Secretaria da Saúde veio do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, que deu parecer desfavorável, contrário, com o argumento de que não tem evidência científica sobre a necessidade de mudar a lei e também sobre os impactos e malefícios de liberar os agrotóxicos que são proibidos no país de origem. Por outro lado, a FEPAM, né, que é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, a FEPAM, ela traz, então, também um relatório técnico dos seus técnicos, também dizendo que é contrário pela falta de evidências científicas, né? Ou seja, eles ignoraram a ciência. O governador Eduardo Leite se diz tão moderno, né, tão cara assim diferenciado, um cara que se preparou, que estudou fora para ser governador, mas vocês sabem qual é a diferença dele para o Bolsonaro? É no jeito de falar, é porque ele usa sapatênis, talvez. Porque a postura está sendo pior que a do Bolsonaro. Está sendo covarde, está se aproveitando de uma pandemia onde as pessoas não podem estar mobilizadas na rua, as galerias da Assembleia Legislativa vazias, porque não pode entrar ninguém. Porque se tivesse as galerias cheias, se tivesse um movimento ambientalista na rua, se a população tivesse sabendo, ele não teria coragem de mudar um projeto desses, né? Do jeito que foi. E nós fizemos o que foi possível, Alisson e demais, para tentar derrubar, né? Apresentamos um conjunto de medidas, de recomendações para o governador, retira a urgência, pelo menos, então faça um debate com a sociedade. O governo do estado não propôs nenhuma discussão, nenhuma reunião com a população gaúcha sobre isso. Então, nós lamentamos, é um retrocesso histórico, gente. É mais veneno na nossa mesa. E aí eu pergunto, bom, o argumento do governador, Alisson, foi para o nosso produtor de soja não perder na competição nacional. Mas, gente, nós estamos aí liderando tudo, batendo recorde, vamos competir o quê? O que está faltando, né? Então, isso demonstra exatamente aquilo que tu dizia lá no início da live, né, Alisson? Na verdade, não é o interesse do agronegócio, não é o interesse, digamos assim, de quem está plantando soja, não é uma pressão ali de quem planta soja por mais veneno, né? Combinado com isso, tem uma outra questão que é os interesses da indústria do agrotóxico, da indústria, né, dessas grandes empresas aí que detêm o monopólio sobre o agronegócio, né, desde todo o processo, todo o pacote tecnológico, desde a questão da semente e tudo mais, né. Então, essas questões, assim, os nossos produtores, inclusive os agricultores familiares que optaram pela soja porque, de fato, é rentável, né, se o Estado não dá as condições de um mercado institucional para a produção de alimentos, por exemplo, diversificado, o agricultor familiar opta pelo soja. O Celso, inclusive, pesquisou isso no mestrado dele, está aqui, o mestre, né? Então, essas questões, assim, tipo, se o Estado não dá as condições, óbvio que o agricultor familiar vai por aquilo que for mais rentável, e, de fato, a questão da produção de soja tem sido uma alternativa, inclusive, para a agricultura familiar. Não é essa a questão que está em jogo. A questão é que esses agricultores familiares, que os próprios médios e grandes, estão sendo usados pelo interesse da indústria monopolista do negócio no mundo, né? Posso estar, enfim, não vou entrar assim nos dados mais técnicos, né? Que tem muita gente qualificada que está aqui acompanhando, a própria Isabel pode contribuir nos comentários. Celso, enfim, mas a questão não tinha necessidade nenhuma que justificasse a mudança na lei, e foi o que aconteceu.
E como é que tu nós vamos vê essa questão? Como é que tu vê essa questão desse monopólio, né? Para explicar para as pessoas assim. O monopólio é o seguinte: tem uma ou duas empresas, né, que comandam os pacotes de veneno, né? Tá? Para os agricultores produzirem. Isso ganha muito dinheiro, gente, porque é caro, é em dólar a cotação, isso. Né? E isso vem todo o pacote, vem lá desde dos implementos até a semente e os defensivos. Tá? Defensivo tem nome bonito, né? Defende, defensivo. Mas, e como é que tu vê essa união transformada, esse poder, né? Com a representação das oligarquias aqui, que sempre tiveram força, ou seja, os grandes proprietários, e transforma isso tão facilmente em voto na Assembleia, sendo que nós temos um contingente enorme, a maioria da população no Rio Grande hoje mora nas cidades, é consumidora, deveria ter interesse de comer algo mais saudável. Como é que tu vê essa relação da grande indústria e o poder político e as representações dos grandes, vamos dizer assim, nem agricultores, né, empresários da agricultura, e como é que isso se transforma tão facilmente em voto na Assembleia, se para fazer voto tem que fazer voto com o povo. Não tem uma pergunta mais fácil? O povo não está articulado. Essa é difícil. O povo não se ligou. Mas a questão é a seguinte, né, gente? Tipo, eu acho que dá para a gente começar a comentar, porque isso não tem uma resposta pronta, né, Alisson? Fora de brincadeira, uma resposta pronta, mas a gente pode fazer algumas reflexões. E algumas reflexões é o seguinte: como é que está hoje, desde o nosso sistema político, né? Desde o financiamento que não é público, né, de campanha de um deputado. Eu me lembro de uma história do saudoso Adão Preto. O Adão Preto, quando se elegeu deputado, né, defendendo a agricultura familiar e sem terra, o pessoal ali da Adubos Trevo e uma empresa de defensivo chamou o Adão Preto na eleição e disse: olha, nós queremos te apoiar. O Adão Preto saltou para trás, né, mas que jeito? Não, é que o senhor defende a reforma agrária, e para nós, quanto mais lote de terra, mais defensivo, mais adubo, mais insumo nós vamos vender. Então, essa é a lógica, né? E o Adão Preto agradeceu e não aceitou, né? Ele sempre dizia isso, que ele não aceitou esse patrocínio aí esse apoio político e econômico dessas indústrias, né? E porque esses caras vão cobrar conta. Então, vamos ver quem é que financia, né, esses deputados. Essa que é a questão, né? Então, os caras estão com o rabo preso lá na questão da doação de campanha, que é isso que é um instrumento legal, né, que está dentro da nossa lei, por isso que a gente é a favor do financiamento público de campanha, né, que tu limita, tu equaciona, tu dá né, tu deixa todo mundo, não precisamos de campanhas exageradas com muito dinheiro, né. Então, isso é uma evidência, né, que as pessoas já estão com o rabo preso. A outra é a questão, né, dentro disso, essas empresas, elas não estão só aqui no Brasil, elas têm um domínio internacional, e aí hoje o planeta passa por um processo de reflexão sobre mudanças de hábitos, né? A questão das mudanças climáticas, a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, esses compromissos que os países estão assumindo e que o Brasil assumiu e que até pouco tempo atrás estava conseguindo caminhar na perspectiva de atingir a sua parte nesses objetivos e que hoje largou tudo, né? Muitos países, sobretudo os europeus, estão apostando na redução do uso de agrotóxicos, na proibição, né, inclusive o glifosato, que é o mais usado no mundo, Carro-chefe, nossa, né, que o pessoal usa, inclusive, desde para matar nas ruas, nos centros, nas cidades urbanas, aí para matar o inso, né? Então, o glifosato está em processo de ser banido na Alemanha, por exemplo, né? Então, o que acontece? A Europa está fazendo uma reflexão, né, diversos países do mundo, sobre que é necessário diminuir, que é necessário reduzir os impactos. E aí, o que vai acontecer com essa grande indústria, né? O que vai acontecer com esses produtos? O que vai acontecer com isso tudo? Você precisa achar um lixão a céu aberto no planeta. Lembrando que o planeta não tem lata do lixo. E aí precisa encontrar lugares onde ele pode, né, flexibilizar a legislação ambiental e continuar explorando, utilizando e despejar tudo, porque eles vão botar onde? Onde é que eles vão botar esse lixo químico, né? Então, tudo isso está conectado. E aí, esses grupos econômicos acabam pressionando, então,
aqueles que eles financiaram, deputados, e que acabam, então, atendendo. Governadores. O próprio governador, né? O próprio governador com um discurso, assim, muito educado. É muito atípico, né, esse discurso dele, é tão racional, e aí não encontrar nenhum argumento racional para isso. Né? Nenhum Ele argumento. se coloca como uma pessoa tão racional, e aí faz o parecer do próprio governo e não Mas leva e em agora conta. eu te pergunto, Alisson, né? E para as pessoas que estão nos acompanhando, ao meu querido vereador Lúcio Eugênio, buenos dias. Azar, Luci. Lúcio. Paulo Tito tá ali, ó. Grande Paulo Ô, Tito. Paulo Tito. Uma liderança que agora a pandemia, ele estava ali entre a região metropolitana, aqui Gravataí, o litoral norte, né? Tá lá em Terra de Areia. E a pandemia agora está colocando ele em raiz do litoral norte para o mundo. Coisa boa ver o Paulo Tito. Mas eu ia te perguntar, Alisson, o que tu tem visto, né? Que é um pouco da área que a gente milita aqui e atua, o que tu tem visto por parte do governador em Soledade? E já pergunto também sobre a questão da administração municipal. Que tipo de projeto que tu está vendo, por exemplo, para enfrentar a fome? Qual é a política pública que o Estado e junto com o município estão fazendo para matar a fome da população? E que essa deveria ser a preocupação do governador e não alterar a lei, né, dos agrotóxicos. Não sei se em Soledade vocês estão percebendo se tem algum projeto específico, porque daqui não conseguimos. Essa pergunta nos remete a uma tristeza da política, né? Porque eu defendo que os nossos problemas eles têm que ser resolvidos na política. Ou seja, dialogando, cobrando as nossas lideranças, né, os nossos prefeitos, vereadores, deputados, governadores, e eles têm que ouvir o clamor do povo, né, que é até bíblica essa frase, né? Então, só que há um distanciamento, há uma falta de representação, há um jogo político no Brasil que não é à toa que nós chegamos onde chegamos. Porque tu veja que não há nenhuma preocupação com a população mais pobre, desde o governo federal. O governo federal, a estratégia para a reeleição do Bolsonaro é um Bolsa Família de R$300 o ano que vem. Ou seja, quem morrer até lá não tem problema, não vota nem nele nem no outro. Né? É essa a estratégia. E os prefeitos são numa covardia absurda. Não há nenhum programa que eu saiba. O que eu vi foi o Conselho entregando 5 toneladas de alimento ali no Salto do Jacuí. Parabéns a comunidades carentes, em especial comunidades indígenas. Há uma demonização do índio, que nós já passamos por isso lá na ditadura. Né? Tentaram usar, inclusive, o Teixeirinha como um símbolo dos agricultores versus índios, que quiseram fazer uma falsa guerra ali, né? E usaram a figura, inclusive, desse artista, né? E estão querendo refazer isso, como se a gente tivesse de novo nos anos 60 e 70, né? Se as pessoas não pudessem sentar civilizadamente e ver soluções. E os prefeitos parece que não estão vendo, que estão mais perto da população. Nós temos 1/3 da população aqui, Juliano, que tu conhece bem, sobrevivendo com meio salário mínimo per capita. Isso antes da pandemia, pós-pandemia, dentro da pandemia e dentro das políticas do Guedes, né, deve estar sendo pior ainda. Né? E aí nós não temos no município nem o simples doação de cesta básica. Né? Que dirá um programa que nem nós apresentamos na candidatura a prefeito, como o Vale Feira, né, que envolvia desde incentivar a produção nas 500 propriedades agrícolas que nós temos aqui, boa parte delas minifundiárias, propriedades muito pequenas, mas que podem produzir, mas que precisam desse incentivo, como eu estava falando. As coisas não caem do céu, gente. Por que a China é modelo? Eu comprei um livro sobre a China. Por que a China é modelo no mundo hoje de desenvolvimento? Tá? Esqueçam o socialismo e o capitalismo. Eles são modelos de desenvolvimento. Por quê? Porque é o seguinte, quem tem que pensar o planejamento da economia é o Estado. E aí vem nesse encontro que eu estava falando. Não, mas para isso, nós temos tantos milhões de pessoas, nós temos que produzir tantos milhões de batata, de mandioca, de alface, de arroz, de feijão, de carne, né? Para esse povo comer. E aí eles pensam, não, mas daí é o seguinte, para o cara produzir tantas batatas lá, nós precisamos de tantos hectares de terra, precisamos de insumos assim, nós temos que prover isso para daí ele fazer. Né? Isso a nível municipal dá para fazer, dá para te planejar. Claro que tu não vai fazer isso de um dia para o outro, né? Mas tu tem que ter políticas
nesse sentido. E eu não vejo, a menos que eu esteja muito mal informado, mas não há nada. As compras institucionais são para inglês ver. Elas são pro forma, dos mesmos, e muita coisa. Aí o que puderem atrasar para pagar, ainda atrasam, deixam na mão dos agricultores, e um atraso para quem tem dívida é pagamento de juro. Né? Então, aqui a nossa realidade é terrível. Né? O prefeito está absolutamente perdido, está fazendo projeto para os mais absurdos, aí tentando construir a casa pelo telhado, e não vai dar certo. As coisas têm que construir de baixo para cima. Então também não vejo essa preocupação nem a nível estadual nem a nível nacional. E é por isso que é importante um momento como esse para a gente alertar a população. Precisamos de políticas públicas para os mais pobres. Essa semana discutindo com uma bolsonarista, ela me disse, mas tu só pensa, gente, é óbvio. Isso é como o pensamento de uma mãe. Né? Qual é o filho que ela tem de primeiro? É o que dá com necessidade, um pai. Qual é o filho que ele atende primeiro? O que ele mais gosta? Não, é o que tiver com a maior necessidade. Qualquer um sabe fazer isso. Aliás, tem até nós que viemos da igreja, né? Tem até uma ladainha que diz socorrei principalmente os que mais precisarem. Por que quando a gente vai para a política a gente esquece dessa ladainha? Uma ladainha bonita, né? E socorrei principalmente os que mais precisarem. Então, bem lembrado, que eu sei que o Conselho tem se esforçado e tem proposto e tem instigado municípios e o governo do estado a produzir políticas nesse sentido, mas é muito triste que as nossas lideranças parecem... veja que antigamente mesmo governos de direita tinham um mínimo de sensibilidade, como o Thiago Simon teve aí nesse projeto, né? E hoje não toca as pessoas, uma coisa impressionante. Mas eu tinha te perguntado justamente, né, te fiz essa pergunta para refletir também, porque às vezes a gente acha que a gente fica exagerando, né, nas avaliações, porque a gente não consegue identificar onde é que estão essas políticas públicas, né? E, enfim, o Paulo Tito aqui trouxe, inclusive, sugestão de a gente investir. Tem coisas simples, né, Paulo Tito? Hortas comunitárias, hortas domésticas na perspectiva de produzir alimentos. Nós montamos aqui, os companheiros montaram no plano de governo uma proposta do kit horta, para produção orgânica urbana, né? Nós temos toda essa população carente aqui, mas que moram em terreninhos, né? Terrenos aí de 250, 300 metros quadrados pode ter uma hortinha. Né? E assim, isso é viável, é barato. E assim, Alisson, então eu fiz essa pergunta justamente para dizer o que é prioridade. A prioridade é agora nós mudar a lei dos agrotóxicos de algo que não é necessário para o Rio Grande do Sul. Não falta veneno na lavoura do nosso produtor de soja. Essa é a questão central. Não falta, né? Ou pensar em estratégias para combater a fome, para pensar uma renda básica estadual, um auxílio emergencial para os nossos gaúchos e gaúchas, né? Essas são as questões. E aí a gente tem que nós, enquanto sociedade civil, enquanto conselhos e tal, puxar à frente para pensar formas de minimizar a fome, né? Tu já falou, né, Alisson, sobre a nossa ação que a gente fez. É bom a gente sempre lembrar, gente, nós somos 20 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm o que comer, nada para comer, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o último dado do censo agrícola agropecuário de mais de 10 anos atrás, nós tínhamos 20% dos nossos agricultores e agricultoras familiares vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, de 0 a R$ 89 per capita por mês. Né? Isso é miséria, gente, e essas pessoas estão na invisibilidade. E aí é isso que a gente precisa do papel do Estado, da mão do Estado, isso que o Alisson dizia, né? A gente está fazendo essas ações de solidariedade para minimizar, mas isso não resolve. Por isso que cesta básica, gente, agora é uma necessidade urgente. Sejam solidários, ajudem do jeito que possam, né? A gente sai aqui em Porto Alegre agora, sempre deixa no carro um quilo de alguma coisa, um lanche, alguma coisa, tem muita gente na rua, então é importante ser solidário, empatia nesse momento. Mas a solidariedade, ela não pode ser tratada como assistencialismo, em troca de favores, em troca de voto, em troca de qualquer outra coisa. Né? Isso nós temos que ter muito presente. E muito menos a solidariedade, a cesta básica, ela não pode ser encarada como uma política pública. Não, é uma política emergencial. Política pública é outra coisa, né? Então, fizemos uma ação muito bonita aí, essa semana, na região, né? E fomos motivados pelas comunidades indígenas do Salto do Jacuí. Queria agradecer, inclusive, a
a Daniele Brock, que está aqui, que Ó, Dani, tá ali, ó. Tá ali acompanhando a gente, né? Ela da região ali do Alto Alegre e tal, ela fez repassou ali para os contatos que ela tem ali da imprensa regional, inclusive hoje a gente gravou aí para a rádio, como é o nome da rádio mesmo? Planetário. Isso aí, Planetário de Espumoso, amanhã de manhã pro ar aí a nossa entrevista. E aí nós conseguimos fazer uma baita ação motivado por quem? Pelos invisíveis, pelos povos indígenas e quilombolas do Salto do Jacuí. E quero fazer né, os povos indígenas, inclusive no Salto do Jacuí, agora no último ato, fora Bolsonaro, foram violentamente atacados nas redes sociais pela elite do Salto do Jacuí. E a gente, inclusive, foi lá levar nossa solidariedade. Só no Salto do Jacuí foram 100% das comunidades indígenas e quilombolas a gente conseguiu atender com uma cesta básica, pela necessidade, pelo gesto, e mais, com o pároco da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, chamou para a igreja a criação de um comitê popular local de combate à fome, com a participação de todo mundo, inclusive o prefeito foi lá elogiar e agradecer, né? E aí eu quero aproveitar, Alisson, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? A nossa solidariedade para os povos originários. Gente, é a crueldade e essa coisa também, né, da covardia, né? Tipo, a covardia é algo que não tem fundamento, né, gente? Tipo, assim, a covardia, ela só se dá, né? Como é que o covarde age, né? O covarde age só quando ele vê que as pessoas, que tem alguém vulnerável. Porque se tem alguém que ele acha que ele não vai conseguir ser forte, ele não... Faz a cor na hora. Ele não dá as caras. Então ele só aparece o covarde quando ele vê a vulnerabilidade de alguém, né? E aí muitas vezes a covardia ela se dá em relação de homem para as mulheres, ou para a criança, ou para o mais fraco, né? Então essa é a lógica da covardia. E a covardia da vez também tem sido com os índios, né? Tem um projeto de lei que estava parado mais de 10 anos lá, engavetado na Câmara dos Deputados, e que foi desarquivado agora no meio da pandemia, que é o projeto 490. E o que é o projeto 490? Além de um conjunto de outros microprojetos que entram, né, no pacote total, né? Foi aprovado agora essa semana na CCJ da Câmara e que está indo para o plenário e corre sério risco de ser aprovado, que é o seguinte: muda a lei da demarcação de terra no Brasil. Enquanto nós vínhamos discutindo sobre a demarcação já, território do povo indígena, gente, tipo, ali no Salto do Jacuí tem povos originários que ainda não tem, que tem um acampado na beira da cidade, que não tem ainda um território. E aí nós não vamos entrar no mérito se lá em Salto do Jacuí só dizer, mas os índios já têm celular, tem carro. Não é essa a questão do território, do direito. A gente toma mate, né? Toma mate. Não quer que tenha celular, parte de tomar mate, né? E aí o seguinte, o que diz esse projeto de lei, né? O principal tema é a questão do marco temporal. O que é o marco temporal? É o seguinte, só vale terra indígena, só vale para aqueles índios que já estavam no seu território até o dia da promulgação da Constituição Federal de 88. E mais, tem que ter o título da posse. De 88 para cá, todas as demarcações novas de terra, os índios vão ser varridos. Gente, isso é genocídio. Isso é acabar com os povos originários. Só para vocês terem uma ideia, se essa lei for aprovada, todas as 12 ou 15 etnias que tem no Paraná, agora que recentemente foram demarcados os territórios, elas deixarão de existir. Sabe? Essa que é a questão central e nós temos que ser solidários, né? Porque isso, pensar, a nossa fome, ela não é só da comida, também a gente quer uma comida de qualidade, saudável, que atenda toda a nossa diversidade e necessidade, mas que também nós temos a fome de justiça, a fome de direitos, a fome, né, da questão da solidariedade, a fome da empatia. Então, eu queria trazer assim, né? Já passou do tempo que tu queria que eu ficasse aqui, né? Não, tamo em casa. Aqui o tempo é nosso, né, tio? Mas eu queria só fazer essa reflexão, sabe? Pra gente ter solidariedade com os povos indígenas, né? Eles querem a terra dos índios, né? E aí, esse marco temporal não tem justificativa nenhuma, né? Porque a Constituição só foi uma nova Constituição. Ela não tem nenhum valor antropológico, né? Até aqui os índios eram
Isso aí é para tomar, já tinham tomado, né? Aí uma parte tinha conseguido reaver antes da Constituição, outras inclusive conseguiram reaver justamente por causa da Constituição, e aí querem voltar para trás, é uma coisa absurda. Coisa bom, olha só, Alisson, a Rosa e a Celeste, um beijo para elas. Saudades. Ah, são os companheiros de fé, rapaz. Sempre firme ali com a gente, que coisa boa. Tá bom, mas deixa eu te perguntar antes de sair, então, daí vou sair te deixando com uma pergunta no ar, assim, né? Tá. E o que nós podemos fazer, compadre Alisson, né? Nós somos compadres, vou te chamar de compadre. Podemos fazer, assim, né, digamos assim, na nossa micro espaço, né? Seja na micropolítica, na nossa cidade, no nosso bairro, no lugar onde eu trabalho, né? Tipo, o que a gente pode fazer, assim, né, para começar em pequenos passos, assim, transformar essa lógica que está aí, né? Pensando, assim, na esperança, né? Então, te deixo essa pergunta aí, me despeço. É uma boa pergunta. É a pergunta que a gente se debate desde sempre, né? Bueno, eu acho que a gente tem que sempre procurar as organizações, né, se organizar, né, da forma que for possível a cada um e cada uma. Acho que o processo de formação política, ele nada mais é do que um processo de civilização, civilizatório, né? Veja, uma professora, participar do seu sindicato, participar da sua luta política, um advogado poder né, contribuir da forma que lhe é possível com a sociedade. Né? A Isabel está aqui, um exemplo, construir associações, entidades que promovam a vida. Né? Eu acho que isso é importante para que a gente não caia nessas ladainhas, né? Esse envolvimento político real das pessoas faz com que a gente não chegue num momento como esse e os 4 deputados nossos da região aqui, dos 4 deputados estaduais mais votados na região, votaram os 4 a favor do veneno. Se nós tivéssemos mais ligados, se tivesse mais gente envolvida, lá nos sindicatos municipais, lá no CEPERJ, lá na Associação de Morador, pensando, vendo a questão da fome, debatendo projetos alternativos para a produção de alimentos, nos sindicatos dos trabalhadores rurais, né, envolvidos com isso, certamente isso também se refletiria, inclusive, nas eleições, em quem a gente se espelha. Né? Ao não fazer isso, a gente acaba contribuindo para que as coisas, as eleições sejam despolitizadas, né? A única coisa que eu vi o Turra falando que realmente tive que concordar com ele foi essa. Ele disse assim, esse campo político da esquerda, ele perdeu muito apoio, então hoje a gente ganha tudo na Assembleia. Isso é verdade. É verdade. Né? E isso a gente tem que entender que tem uma diferença, tem uma culpa nossa. Se nós pegar historicamente, pense, nós lembrando do Bisol essa semana, né? Uma perda, assim, eu senti muito a perda do Bisol, sabe? Porque é uma referência na área do direito, então a gente se inspirava, né? E aí o Bisol fez toda aquela briga já com a RBS, que tinha já o seu Mandaleto, o Lazier Martins. Aí o Bisol ganha na justiça da RBS, mostra que eles estavam mentindo sobre ele, né? Mas ganha depois, né? É sempre depois, a justiça sempre é um reparo, é depois. Né? Aí, anos depois, nós tivemos uma chance de eleger entre o Olívio, com uma história, com um compromisso histórico com o povo desse estado, e o povo, ainda que por pequena diferença, apoiou em sua maioria o Lazier. Bom, aí, e o que é o Lazier hoje na política, né? O senador da República tu não vê, tá lá para receber o salário e fazer algum conchavozinho. Né? Então, a gente tem que estar ligado às coisas, né? Tem que estar envolvido na vida, porque a vida é política, embora a política não seja tudo. Tá? Exatamente, Dom Pedro Casaldário. Isso aí. Eu vou me despedir então, obrigado pelo convite, viu, compadre Alisson. Eu agradeço. E fico muito feliz de também caminhar junto contigo e as pessoas queridas que estão aqui acompanhando nessa live. E assim, só complementando, né, a pergunta que eu te fiz, acho que o teu programa de governo que tu apresentou para a eleição passada em Soledade, né, que teve o apoio de uma significativa parcela da sociedade, e eu vejo que essas pessoas são preciosas, né, porque de fato são as pessoas preciosas que acreditaram, né, nesse projeto.
dizia muito isso, né? Que é de um processo de participação popular. Então é tipo, agora passando a pandemia, digamos, passando a pandemia, que acho que vai longe ainda, mas nós nos vacinando, gente, a nossa primeira tarefa, que eu penso, é o seguinte, é fazer o que o programa do Alisson dizia. Nós temos muita gente boa, só que se a gente pegar nos comentários, nós temos Nossa, doutores, agrônomos, dá professores, para fazer um programa né? para presidente da República, hein? Vamos pegar meia dúzia desses profissionais e fazer uma reunião numa vila. E ouvir da vila qual é que são as suas principais necessidades. O que tem, né? Pegar qualquer bairro de Soledade onde as pessoas estão em situação periférica e ver primeiro quais as necessidades, que as pessoas podem fazer, tentar identificar e pensar juntos, fazer um grande multirão com essas pessoas, e aí dialoga com isso que o Paulo Tito falou, despertar consciência nas pessoas, né? Num processo, numa troca, e aí daqui a pouco constrói um multirão e enxerga naquela vila tem um lugar que dá para fazer uma horta comunitária, que dá para fazer um centro de formação, que dá para fazer uma cooperativa de geração de trabalho e renda. Então, essas coisinhas a gente pode fazer, estava no programa do Alisson. Muito obrigado pelo convite e foi uma Eu alegria agradeço. Sempre. ter estado aqui com Eu vocês. agradeço. Beijo. Beijo, um abraço. Pessoal, vamos dando sequência aí, pessoal. Baita prosa com meu compadre, amigo de sempre, Juliano Sá. Mas Geizinha tinha um monte de gente falando ali, o Cacalo Gabinesc, que bom tê-lo conosco, Cacalo, que coisa boa. Olha o que ele disse, eu sempre combati a direita por princípios. Exatamente, nós temos princípios absolutamente diferentes da direita. E desses fascistas, então, que nem cabem no espectro político, a diferença é abismal, né? Essa gente não tem o mínimo de civilidade, uma gente que pensa a política a partir da força, usa o único método que eles entendem de disputa política é o da força. Geis, vamos ler uns comentários aí, Geizinha do meu coração. Vamos. Paulo Tito. Paulo Tito, lá da Terra de Areia. Nenhuma política pública no Estado e no país impressiona o silêncio obsequioso dos governantes. Povo abandonado. Exato, é muito triste isso. Esse momento, nesse sentido, é muito triste. Não há um apelo, por exemplo, na questão da fome, que quem viveu aí os últimos 20 anos, o Brasil tentando superar a fome, Bolsa Família e tantas outras coisas que sensibilizavam a sociedade, hoje parece que a fome não sensibiliza. A parte que pode ser sensibilizada, os que estão passando fome, eles não têm como lutar, gente. Ou a gente que pode fazer alguma coisa faz alguma coisa, ou não vai ser. Eles estão numa situação difícil, né? Com muita dificuldade. A Daniele Brock. Dani Brock. Eduardo Leite investe na imagem da inovação, mas na verdade traz consigo a mais antiga política de troca de favores e privilégios para os mais ricos. Esse projeto aí do agrotóxico deixou muito claro, né? Porque se tu pegar pelo que ele diz ser, que é um social-democrata, um projeto como esse, da social-democracia europeia, ou seja, é o inverso. Lá os caras não estão aceitando esse tipo de veneno. Então ele se faz, mas acaba na mão da oligarquia, né, dos poderosos de sempre aqui desse estado. A gente tem que ter muito cuidado quando fala desse estado, porque tem muita coisa boa, mas ele também tem umas oligarquias que estão ali ao redor do poder e que são complicadas de lidar, e muito difíceis. Vamos lá. Jair Trautmann. Não precisa ir muito longe de Soledade para ter noção do problema dos agrotóxicos. O alarmante índice de suicídios de fumicultores na região do Vale do Rio Pardo. Verdade. Outra, praticamente não existe médicos com especialização em toxicologia. Lança o desafio, me indiquem só um na região norte do Rio Grande do Sul. É verdade, e mais, não é só ali, né? Essa questão do suicídio tem aumentado em toda a região, em todo o estado. E a questão do câncer, o Juliano falou, são doenças que podem, muitas delas, ou muitas vezes, ou em boa parte dos casos, ter ligação sim com o consumo de agrotóxicos. Celso Garzella. Ô, mestre Celso, da grande Macronorte, da Palmeira. A direita brasileira vai inventando formas de ludibriar o povo. Famoso pão é circo. Exato. O pão e circo da vez que eles estão. O Bolsonaro, porque é o seguinte, né? A gente tem disputa lá na direita também. Tem parte do exército que quer dar o golpe, inclusive no Bolsonaro. Tem o Bolsonaro que quer dar o golpe, né? Mas uma das estratégias do golpe, que está claro, que eles falaram já, é um Bolsa Família melhorado, que eles acham que os pobres estão à venda.
Então eles precarizam todas as relações econômicas do país e etc. Fazem esse projeto ultraliberal e que acaba com a vida dos pobres e vão querer comprar os pobres ano que vem com o Bolsa Família de R$300. Essa é a estratégia Bolsonaro. E se não ganhar, tentar dar o golpe da urna, dizer que as urnas foram fraudadas e aquele blá 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 todo e trazer o exército para dar um golpe junto. Mas tem um grupo do exército aí que quer dar o golpe em todo mundo. É outra estratégia. Mas é isso, Celso. É complicado. Que situação, né? Tem 2 grupos de direita querendo dar o golpe, né? Ou seja, nenhum acredita na democracia, né? Quer fazer programa, projeto, disputar a eleição no voto e ter a representação da maioria da população. Rosa Giovanoni. O Estado não pertence ao governante, é do povo, mas os governantes se apropriam dos recursos públicos, para poucos, para uma parcela mínima da população, esses os neoliberais, fascistas. Exato, é isso. O Estado, o fundamento do Estado é criar relações sociais e políticas e econômicas mais harmônicas, não há outra. Tá? Aliás, eu vi o André Lara Rezende essa semana na Rede TV, ele disse que o capitalismo é dependente do Estado, é o inverso do que esses neoliberais falam, de que o mercado por si só vai se regular. É o contrário, o capitalismo para se desenvolver precisa das regras mínimas de equivalência, de equidade e de planejamento impostas pelo Estado. Isso um cara de direita, André Lara Rezende, não é eu aqui. Se eu estou dizendo, já vamos dizer que eu sou lá do departamento chinês. Tá? Obrigado, hein, Rosa? Sempre bom tê-la conosco. O Celso Sgarzella. A questão é que a grande indústria de veneno patrocina, financia o poder e tudo mais. Por essas e outras, exerce pressão para fazer a boiada passar. A questão é, o diabo sabe para quem aparecer. Exato, mas aí tem um lado, né, Celso, que isso, tá? A indústria força, a indústria tem poder econômico. Mas tem um lado que as nossas oligarquias estão de braços dados com isso e conseguem ter braços políticos muito fortes, né? Essa votação, por exemplo, ela é descabida. Em qualquer parlamento minimamente sério, nós equilibraríamos a disputa. Né? Se chegar com uma proposta assim, uma Câmara de Vereadores, onde a maioria de direita, alguns dizem, não, para aí, mas se para eles não é bom, para nós também não é bom. Eu também vou comer esse alimento, eu também vou ir num restaurante. Né? E isso me assusta ver o quanto de organizados e articulados eles estão a ponto de ter esse tipo de votação. Ou o quanto nós estamos muito mal representados politicamente a ponto de não ter uma reflexão maior na Assembleia Legislativa e votar nesta proporção, de 37 a 15. A Ana Júlia. Aqui no meu bairro falta tudo. Só para não dizer que em Soledade falta tudo. Situação, hein, Julinha? Que situação. Obrigado, Julinha. É isso. E pior do que faltar tudo é pouca gente está preocupada. Nós estamos preocupados. Tá? Quer dizer, muita gente está preocupada, né? Mas o processo político precisa se envolver mais. Prefeitos, vereadores, etc. Bom, nós temos aí o nosso Lúcio, que é o vereador do povo mais pobre dessa cidade, né? Que foi secretário de assistência social, que conhece a população mais carente pelo nome, sabe o que necessita e luta diariamente, incansavelmente para melhorar a vida do povo. Mas ele é né? Nós temos que ajudá-lo, dar força para ir mais adiante e construir um projeto alternativo a esse que está aí. Porque essa gente que está aí, né, o lance deles é perguntar para os poderosos da cidade o que dá para fazer. Exato. O Lúcio deixou o comentário dele. Boa noite, camaradas. O soja interessa ao mercado financeiro. E o leite é um boneco de interesse capitalista. Exato. Na verdade, com todo o nosso processo de produção, aí o Celso, a Isabel, o Juliano poderiam voltar e fazer. O nosso processo de produção ele tem esse problema, que ele não é voltado a produzir para o consumo nosso e tal. Ele é voltado ao interesse das grandes corporações. Daniele Brock. Em poucos dias a verdade que já sabíamos veio à tona. Bolsonaro corrupto. Governa apenas em interesses próprios. Morra quem morrer. Esse nós já sabíamos, mas agora o que está acontecendo é irrefutável. Olha lá, ele se reuniu 10 vezes com o Ricardo Barros depois da denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda, que mesmo que o Luiz Miranda não seja de trigo muito limpo, mas está ali, tem coisas erradas ali. Esse depoimento de hoje, apesar de ser um depoimento meio
né, meio maluco assim, mas ele deixa claro que houve articulações que envolveu tudo a generalaiada que tem lá dentro, que eu não consigo entender porque tem tanto general dentro do governo. Será que não tem o que fazer nos quartéis? Será que não tem o que... Se não tem o que fazer, por que tem tanto? Porque tem que ter. Não é possível. Então, é roubo. E é roubo de bastante, de punhado, de eito, como diz a minha mãe. Não é de pouco, gente. Imagina roubar dinheiro da vacina. A última notícia que saiu hoje à noite, aí tinha um grupo que se reunia com o Ministério da Saúde e que não tinha vacina. E que saiu tentar vender vacina para os prefeitos e prefeitas. Ou seja, os prefeitos e prefeitas não caíram nesse golpe, comandados por alguns pastores, inclusive. Mas o governo federal caiu no golpe, tanto que recomendava, referendava, recebia, tirava foto. Mas aí atender a Pfizer, que queria vender dentro de um processo civilizado de compra e venda, aí eles não podiam atender e não responderam a mais de 100 e-mails. Então, é muito triste mesmo. Bueno, pessoal, foi boa prosa, muito obrigado pela participação de todos e de todas. Quinta-feira tem mais. Vamos todos, quem puder, ir a Passo Fundo, aqui da região, Passo Fundo, 15 horas, na Praça da Mãe, dizer fora Bolsonaro, porque nós queremos políticas públicas que atendam a maioria da população, um processo econômico que valorize a vida, né? E governo que respeite o seu povo, que não seja um bando de gente fazendo maracutaia, né? Um grande abraço a todos e a todas, que tenhamos muita força para lutar todos os dias, porque a luta será necessária sempre. Até quinta-feira que vem, nesse mesmo bate-local, às 20 horas da noite. Um grande abraço.